Boa noite, meus queridos amigos. Mais um sábado, 20 horas, com o nosso Mundo Mundo Espírita. Espírita. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cíntia. Que bom estar com você mais uma vez. Que bom estar com vocês mais uma noite. Isso mesmo. Não esqueça aquele pedido básico. Se inscreva no nosso canal Enigmas do Outro Mundo. Curta e compartilhe com os amigos queridos. Não deixe de comentar, que isso faz com que o YouTube recomende o nosso programa, que estamos aqui todos os sábados com a sua companhia. Podem deixar suas perguntas. Não esqueça isso também. É muito importante. Vamos à nossa prece? Sim? Então, gente querida, elevando o nosso pensamento, agradecendo a oportunidade e pedindo a Deus um amparo para esse momento de aprendizado, de troca, de reflexão. Que Jesus nos ampare sempre, que assim seja. Que assim seja. Ricardo, nós vamos falar sobre... Não, antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Faça aí. Com quem seu filho se parece? É a minha cara. Eita. Só tem mãe esse menino. É desse jeito. Então, por que nossos filhos e de que forma se parecem conosco, né? Qual é essa essência, né? As nossas semelhanças físicas e morais. Então, o tema de hoje vai trabalhar sobre isso, as semelhanças físicas e morais. No programa passado, nós falamos sobre a infância, né? Nós mergulhamos nesse mundo na questão da infância e a continuidade é justamente falar sobre essas semelhanças, né? Aqueles que nos são semelhantes, né? Dentro da nossa família, nossa casa, do ventre das mães, os pais, né? Essas semelhanças, até que ponto elas têm uma conotação espiritual. De onde vem? De onde vem, isso. Então, o tema de hoje vai nos fazer refletir um pouco, né? Vai nos fazer refletir um pouco, até mergulhar um pouco na questão da reencarnação, né? Porque para falar de semelhanças físicas e morais, a gente também entra nesse tema. E nós trouxemos algumas questões do livro dos Espíritos, né? Que responde tudo. Exatamente. Tudo. Então, na questão 207 do livro dos Espíritos, vem perguntar: os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhanças físicas, transmitem também semelhança moral? Não. Eita. Semelhança física, sim. Semelhança moral, nem sempre. Isso. O que é da matéria vem da matéria, né? Então a gente imagina o seguinte. Imagina não. A espiritualidade nos diz que Quer que eu leia, Ricardo? Sim, tá ótimo. Faça isso. Não trazemos a semelhança moral. Apenas cedemos genes para nossos filhos, de onde vem essa semelhança física. Nossos filhos são espíritos velhos que já trazem em sua bagagem de outras existências. Apesar de chegarem para nós em forma física, tão fofinhos, tão bonitinhos, angelicais, exatamente para que haja uma aproximação e encantamento dos pais por esse ser. Eita. Então vamos supor que aquele bebezinho tão fofinho, tão lindinho, seja uma reencarnação de alguém, de um algoz daquela família. Esse fofinho, esse angelical, esse cuidado que a gente precisa, né, ter com os filhinhos, vai fazer com que alimente ou com que crie esses laços de amor. Você falando dessa forma, você já faz uma ligação com o programa anterior, né? Lembra que nós terminamos com o choro? Né? O choro é uma necessidade, né? Uma necessidade, um clamor da criança por cuidados. Então, nós temos 9 meses de gestação, seja 9, 7, 8, né? Depende da situação. O normal é 9. 9, né? O meu foi 8. E esses 9 meses já servem para entrelaçar esse retorno mãe e filho.
e pai, né? Hoje a gente entende que os pais têm uma atuação preponderante, né? Quando a criança está... Aquela questão de conversar com sua barriga, conversar com o seu bebê que está chegando. Colocava música. Dentro do ventre ainda. Então, os pais hoje também, os homens os pais têm uma posição de... né? Uma posição de atuação. Então, já esses 9 meses já é uma aproximação, né? Já se entrelaçam. E logo em seguida a gente tem a questão do choro, o pedido de cuidado, né? O pedido de dizer, eu estou aqui, me observem, né? Me observem, cuide-me. E nós temos essa parte, esse comecinho, esses primeiros anos, né? Que começa, mas o detalhe é que as semelhanças físicas começam, aqui, né? Começam a surgir. Né? Porque as físicas, como já vem do gene, vem da nossa genética. Então as físicas, né, o que vem da matéria, vai acontecer de semelhanças físicas. Às vezes seja de um tio, do pai, do avô, mas está entrelaçado dentro da família. Tem pessoas, né? Ou tem famílias que são muito fortes as características físicas. Sim, né? Tem algo que sobressai. Isso. Né? E a moral não. Não, né? A moral não. É tanto que moralmente não é. Por quê? Primeiro porque somos seres milenares, cada um com sua bagagem, moralmente falando, mais ainda, né? Cada um com seus direcionamentos. E a gente tem que entender que, lembra lá que nós falamos no programa passado, que de acordo com que os órgãos vão se formando, essa criança ela vai começar a aflorar, né, o que ele traz de outras reencarnações, a sua bagagem, as suas tendências e tal. Então, esse é o ponto. O segundo ponto é que a gente imagina, às vezes dentro do ventre sai um casal, ou melhor, sai 2 crianças gêmeas. Eu tenho irmãos gêmeos. Tem? Então, totalmente diferentes moralmente falando, né? Às vezes elas têm as semelhanças acabam só nas questões físicas. Não é isso? E saem do mesmo lugar. Com a diferença de segundos, minutos, criados da mesma forma, sem distinção. Às vezes é a mesma roupa, né? Mesma roupa, tudo que compra para um, compra para o outro, né? O jeito, o cuidado, mas são diferentes na forma de ser. Eu tenho 2 casos, eu gosto de falar dos casos. Tenho dos meus próprios irmãos, que são muito afins, mas também tem outro casal que são completamente... tem repulsa um pelo outro. E também não são parecidos fisicamente. A gente fala que os gêmeos que são parecidos fisicamente são os gêmeos da mesma placenta, né? Que fala isso, que são idênticos, né? E os gêmeos que não são da mesma placenta, que não são tão parecidos. Eu tenho irmãos gêmeos e um deles teve gêmeas, que não são da mesma placenta, mas são extremamente parecidas. E moralmente, ou o comportamento, são completamente diferentes. Completamente diferente. Porém, já tem alguém dizendo aí, perguntando, Ricardo e Cíntia, e quando existe a semelhança moral? Que a gente falou no inverso, né? As diferenças morais, né? Mas e quando existem semelhanças? Que você estava me comentando, falar do ar, que tem irmãos que têm semelhanças, né, morais, muitas semelhanças morais. E a espiritualidade vai responder. São os espíritos simpáticos que se atraem. Eu acho que os meus irmãos são mais do que simpáticos. Porque eles... São espíritos simpáticos que se atraem. Simpático no sentido de vibração, de afinidades, né? Então... pode sim vir também. Eles têm comportamentos diferentes porque são individualidades. Isso. Mas falando do comportamento, da moral, são muito parecidos, são afins. Não é isso que você está falando? Isso. E a espiritualidade responde a Kardec assim: semelhanças no modo de ser, não questão de educação, pois ele irá adquirir com o tempo. Características morais que o espírito já atrai. Daí se explica porque um artista pode atrair outro artista para a família.
Algumas pessoas chamam de dons herdados dos pais. Pronto. Né? Ninguém na minha família recita. Mas a gente sabe que não são dons herdados, né? São Algumas conquistas. pessoas são conquistas. Você falou também isso no outro programa. Falamos. No outro programa a gente trabalhou muito bem essa questão de dons, que é a palavra e a gente falou mal também colocada. No programa passado sobre a questão de você não... Como é que se diz? Me perdi agora, mas tipo assim, não trazer aquela família, por exemplo, tem uma família, gosto dos exemplos, que são 5 irmãs. Elas são criadas da mesma forma. Elas têm a mesma educação, mas 2 ou 3 são fúteis, vamos falar assim, e as outras não. Então, por isso que ele disse que a moral não é herdada, é uma construção. Que a educação é uma construção. E dependendo de cada espírito, de cada individualidade, vai se comportar diferente, mesmo que tenha tido a mesma educação. Aí eu, voltando, lembrei agora do que eu falei no programa passado. Eu falei que tinha uma família de evangélicos, que todos eram evangélicos e teve um que não conseguiu. Então, ele recebeu a mesma educação, mas ele se comportou de maneira diferente. A individualidade de cada um, que vai sendo construída. Aí, às vezes, vem numa família completamente moralizada, vem esse espírito que não está moralizado para aprender, para ver se encaixa ou se adequa num crescimento. Ele é colocado ali no meio para tentar ser influenciado pelo meio. Isso. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue, como não. O caso que eu falei. Como esse exemplo agora, por exemplo, de ter 5 filhos, a mesma educação, Entendo. Os pais moralizados, educados, mas tem 1 ou 2 que não conseguem acompanhar. Ou ao contrário, né? E é isso mesmo. Então, na questão 206 também vem perguntar, né? Kardec curioso, aí pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o dos filhos após o nascimento, né? Vem perguntar se o espírito dos pais após o nascimento não tem como fazer algum tipo de influência, e você acaba de responder a questão, né? Que tem sim. Tem sim, né? É o momento de corrigir as más tendências trazidas de outras existências. Nós falamos sobre isso também, né? Nós falamos sobre isso também no programa passado, né? Que a gente, essa época da infância é uma época importantíssima de influenciar positivamente os nossos filhos para tentar corrigir essas más tendências trazidas de outras existências. Lembrando de levar as nossas questões para a época de Jesus, para Jesus. Ele veio numa época completamente sem como é que eu posso dizer? Diferente, mas conturbada, de muita agressividade, de muita confusão, né? E o que ele fez para educar a gente? Ele foi firme, mas extremamente amoroso, não é? E ele ainda ensinou a gente a conduzir-se na vida desse jeito. Não somente pais, a gente está falando de pais, mas ele ensinou a dizer sim, sim, não, não. A conduzir a nossa família com firmeza e com amorosidade. Eu acho que quando a gente compreender e pegar esse ponto e a gente conseguir colocar na nossa própria vida isso, as coisas vão melhorar nas famílias, não é? Porque se fala muito em liberdade hoje em dia, as crianças têm mais liberdade de conversar, de perguntar, de se como é que se diz? Se expressar, mas confundiram essa liberdade, não é? E aí aconteceu o que aconteceu. É uma liberdade que causa um pouco de libertinagem, né? Hoje em dia se traz um pouco de apreensão com os pais, né? Sobre a questão de educar, né? Uma apreensão muito grande em acertar, o medo de errar, né? E a própria questão fala sobre isso também, na questão 206, que fala sobre a gente não se culpar quando não acontecer do filho não seguir os seus direcionamentos. Não se culpar, faça o melhor que nós pudermos, mas não se culpe, até porque esse espírito que está ali, os filhos, eles têm livre-arbítrio, né? Eles podem escolher direções diferentes. Então esse é o ponto, a gente não precisa se culpar. Claro, nós vivemos numa sociedade, um momento, uma geração muito complicada de algumas décadas para cá,
Onde os pais, eles procuram, eles mudaram um pouco a perspectiva, ou seja, a busca pelas questões materiais se tornou muito forte, né? E isso acabou havendo distanciamento dos filhos. Isso atrapalha, porque a gente tem uma geração hoje emocionalmente, os meninos emocionalmente frágeis, os meninos muito inteligentes, né, que conseguem pegar essa questão tecnológica, conseguem muita facilidade, mas frágeis emocionalmente falando. Eu não quero adentrar nesse assunto porque não é minha área, mas a gente percebe, né? Até porque nós temos filhos dentro de casa, né? Então a gente entende como tem colegas, a gente começa a enxergar o meio e ver que colegas, a gente começa a enxergar o meio dessa forma. Mas e aí? E quando, né? E quando nós temos pais virtuosos, pais assim, de uma excelência na educação, moralmente falando, né? E os filhos que chegam não são tanto. Você acabou de dar uma entradinha. Quando chegam, não são tão virtuosos, né? Bem diferente dos seus pais. Por quê? Essa questão na 209 é perguntar sobre isso, né? E tentar entender que a espiritualidade, né? As leis divinas, elas não atuam à toa, né? Quando nós temos filhos difíceis, complicados, pode vir como missão para os pais. Isso. Né? Pode vir como missão para os pais. Então, espíritos problemáticos, né? Com ligações do passado ou não, geralmente existe ligação do passado, para se recolocar na linha, para se rever como ser. Geralmente tem essas ligações, mas de repente aqueles pais são espíritos muito evoluídos e estão ali com essa missão de tentar conduzir aquele espírito que muitas vezes é endurecido pelo caminho do bem, né? Isso. Isso é muito bacana também. A própria questão fala sobre isso, né? Que a gente precisa esquecer um pouco essa questão de necessidade de reencarnação. Se o espírito já tem um grauzinho de evolução, já moralmente falando, e ele vai entender que a sua missão é fazer o bem, nada melhor do que, como missão, receber um espírito ainda quem está endurecido. Né? A nossa maior missão é dentro de casa. Isso, a nossa maior missão. Um espírito ainda equivocado naquele momento para pessoas, para seres, para espíritos, né? serem conduzidos por espíritos ainda que já conseguiram, já atingiram uma qualidade, uma certa maturidade moral. Então, porque você imagina aí a gente querer fazer algo grandioso, mas educar, colocar na sociedade homens, a gente diz homens na maneira de falar, mas homens, mulheres educadas, incentivando o intelecto desses homens, dessas mulheres, eles vão trabalhar, eles vão entrar no mundo, pessoas moralizadas, intelectuais, e vão ajudar no progresso da humanidade. Então, educar, conduzir o filho que está contigo, a pessoa que está sob a sua tutela, educando moralmente, você está conduzindo alguém para ajudar na evolução da humanidade, através dos exemplos, através, né, da conduta. Isso é uma missão muito importante, muito bonita. Agora, Cíntia, vamos lá. Somos espíritas, sabemos de toda essa conotação, né? Aí você engravida. Começo a fazer preces. Ou melhor, eu penso em engravidar, você, né? Pensa em engravidar e começa a fazer preces, começa a pedir que venha um espírito de boa índole, um bom espírito para você. Eu digo que depois que a gente é espírita, até o modo de... Em lugar de um espírito complicado. Eu tô até imaginando, né? Você fazer suas preces, né? E pedindo, né? Então, quer dizer... A gente pede sabedoria, discernimento. Isso, porque a gente né? sabe Desse que aquilo jeito. que chega para nós se eu não busquei, porque tem isso. Tem o que vem porque nós precisamos passar por aquilo, porque a gente precisa compreender ou aprender algo, mas tem aquilo que nós, com os nossos erros, que também é normal, buscamos. É essa questão. Essa questão 210 é linda. Olha só. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, Sim. em lugar de um espírito inferior. Qual é a resposta? Olha a resposta. Olha só. Seria muito egoísmo.
e vaidade, querer só os melhores espíritos conosco. A grandeza da missão do ser pai e mãe está exatamente no sacrifício, na abnegação. Devemos aceitar a missão que nos foi dada. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não dá um fardo mais que você possa carregar. A prova jamais será dada se eu não tiver a capacidade de cumpri-la. Isso. Mas a sua prece, a sua oração pode ir mudando aquela criatura. Isso, né? Isso. A ideia é essa. Por isso que eu disse... Não vai mudar o ser que a espiritualidade designou a você. Não vai mudar o ser. Mas você pode modelar o ser. Isso. Né? Está sobre a sua mão. Isso é muito bom a gente saber disso. Por isso que quando a gente se torna espírita, fica difícil dizer, não me dê isso. Ou, Senhor, não quero isso. Porque a gente sabe que o que vem é porque a gente precisa passar por isso. Acho que a maioria das mães que estão grávidas hoje, por exemplo, oram e pedem que seus filhos venham com saúde. Porque está tendo tantos bebês autistas e TDAHs e por aí vai, que acho que o que mais a mãe ora é para o filho ter saúde, né? E não é que uma pessoa com autismo não tenha saúde, mas é que é uma questão diferente, né? Desafiadora. E aí, mamãe, papai, que tem um filho autista, lê de novo um pouquinho aí. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho, né? Eu tô só a pergunta, o corpo do filho, um bom espírito em lugar de um espírito inferior. Aí a espiritualidade responde que nesse caso do autista não é inferior. Devemos aceitar a missão que nos foi dada. Deus dá o frio conforme o cobertor. A prova jamais será dada se eu não tiver a capacidade de cumpri-la. É porque, na realidade, a gente pede muita saúde, né? Isso. Até pela questão da criança, do ser, desse espírito, ter uma vida, né? A gente tem uma vida mais tranquila. Mas também aí vem a questão da missão. A gente recebe de acordo com a necessidade ou dos pais, ou daquele ser, da criança, ou de alguém que esteja ao redor, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas tem também, né? Naquele círculo. Então, para desenvolver criar um ambiente de amorosidade, né? Para que alguém seja trabalhado. Então, mamãe e papai, seja qual for o seu desafio, Deus não coloca o fardo maior do que possamos carregar. E às vezes eu brinco. Se o fardo está pesado, então você precisa fortalecer os ombros. Você falando sobre a questão hoje em dia nós temos, né, várias siglas. Né? O normal é não ser... O normal é ser normal. O normal é ser diferente, porque nós não somos iguais de forma nenhuma. Daqui então, uns dias o normal é diferente, porque tá todo mundo no ninguém mesmo barco. Ninguém é igual, então nós somos diferentes já por vida. Já por vida. Então, tem coisa mais linda, a entrega de alguém para cuidar de outro alguém. Né? Essa missão tem coisa mais sublime de você entregar-se para cuidar de outra pessoa, né? E às vezes a gente precisa entender que às vezes é uma missão nossa ou do ser que ali está chegando, né? Desenvolver todo um ambiente de amor, desenvolver a fraternidade, o amor, né? Em uma daquelas pessoas ou em todas elas, né? Então o momento aí você vê, não, mas tem muita dificuldade, ninguém está dizendo que é fácil. Né? Ninguém está dizendo que é fácil, mas a questão principal é o amor que está sendo desenvolvido ali, o que está sendo cultivado, né? O que está sendo cultivado. E o que está sendo cultivado, acho que não há mais nada mais, além de sublime, de uma simplicidade inocente que faz com que dê qualidade, né? Aquele amor, né? É uma coisa linda. Então, aquele que se dedica a cuidar do outro, independente de ser pai, mãe, né? Às vezes nós vemos cuidadores que têm uma entrega, a gente Quando a gente vê um filho cuidando de um pai, de uma mãe com Alzheimer. Sim,
Sim, é? sim. Inverte as posições, né? Inverte as posições, costumo dizer o seguinte. Eu tava comentando com um colega. Mas a minha mãe tá usando fraldas. Ué, você já usou fraldas? A minha mãe não quer. A minha mãe deu trabalho. Tá dando muito trabalho em minha casa. Ué, o que foi que você fez quando era criança? Quantas noites eu Né? sei disso. Quantas noites acordadas, Sem né? dormir. Né? Aquela coisa, minha filha diz assim, eu tô sem sono e vai ficando, daqui a pouco apaga, né? Então, assim, a gente inverte as posições no decorrer da vida, né? E nós seremos, eu espero fazer parte como ator no final também, que às vezes a gente interrompe no meio, né? Então, E aí quando você desencarna e tem cumprido esse dever, né, de cuidar dos pais tão bem, é muito bom a sensação do dever cumprido, né? Imagina aí, quando os filhos crescem, né, que você olha assim, meu Deus, tá um homem. é uma inversão de papéis necessária, né? Necessária, que acontece. E isso não fica diferente numa construção de um relacionamento entre duas pessoas devido a uma situação de necessidade de você estar entregue à outra. Então essa dedicação, independente do problema, é muito bonito. É fácil, não é? De forma nenhuma. Mas vamos lá. Então vamos lá. Na questão 211, vem falar sobre algo que você já adiantou, né? Que é a semelhança de caráter que existe frequentemente entre irmãos, sobretudo gêmeos. Né? Às vezes eles são muito próximos, né, com relação a caráter. De onde vem isso? Né? Essa semelhança, a gente já comentou alguma coisa, né? São espíritos afins, são almas que podem ter vivido juntas, né? De alguma forma, próximas. Quem sabe até devido a essa afinidade terem pedido para voltarem juntas. Né? Então, lindo, né? Essa parte. Pelo meu exemplo, ali são almas de muitas encarnações juntinhas. Eu até brinco com eles, eu digo isso. E as crianças que nascem com os órgãos colados. Siameses. Isso. Compartilhando, né? os mesmos órgãos. Isso, né? E Kardec pergunta justamente sobre isso. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e têm certos órgãos comuns, há 2 espíritos ou um só? Responde, Ricardo. 2. Né? Claro que há 2, sim. Mas a semelhança faz que muitas vezes a gente não consiga enxergar, né, 2 espíritos diferentes. São tão semelhantes, mas existem são 2 espíritos. 2 espíritos em outra encarnação que estavam se degladiando, se machucando, se ferindo, se agredindo. Aí agora vem coladinhos, ó. Lutar juntinhos pela vida. Isso não é amor de Deus, não, para com seus filhos. Então. Eu digo que na criação do mundo de nós, se você não conseguiu entender muito o programa, dá uma olhadinha nessas questões e na reencarnação. Porque tá tudo muito bem amarradinho, não é? Isso. Supostamente, aquele meu filho pode ter sido um algoz. Aí eu passo 9 meses com ele aqui, doando tudo de mim. Aí tem o bebezinho, eu fico com aquele cuidado, vou criando os laços com aquele que era meu algoz. Não é interessante? Vou ter dificuldade de relacionamento, mas eu vou ter amor. Aí, de repente, somos irmãos, vamos supor, ou pai e mãe, ou alguém na família que passou a reencarnação inteira ali, brigando, até se ferindo, e agora nós estamos juntinhos, dividindo os mesmos órgãos, gêmeos siameses, estão lutando pela vida. E um depende do outro, e a vida... Se não é Deus ali, tudo muito bem organizadinho. Por isso que no livro dos Espíritos, na primeira questão, a gente diz que Deus é a inteligência suprema. Está muito além da nossa imaginação. Então, tem muitas coisas que nós só precisamos seguir em frente, sem muita explicação, porque está além da nossa capacidade. Isso a gente falou sobre muita coisa sobre um ambiente familiar, né? Falando sobre filhos e tal. Mas, de uma forma geral, né? Na questão 215 tem um item bem interessante que pergunta assim: de onde vem um caráter distintivo que se observa em cada povo? Né?
os povos eles têm algumas coisas de semelhanças, né? Não dizem que o brasileiro é extremamente receptivo, alegre, mesmo quando a coisa não está muito bom, né? Tá sempre sorrindo, tá sempre bem, né? E mesmo no Brasil, E não é só características tão diferentes e dos não é estados, só né? e não é só por causa do futebol e do carnaval, a gente sabe disso, né? Bom, nós temos um país imenso, com características diferentes, né, de cada região, mas de uma forma geral nós temos o brasileiro como sendo muito receptivo, caloroso e alegre, né? Diferente de alguns povos de determinados países que são frios, as pessoas são muito frias e distantes. Então a espiritualidade responde que né? Do mesmo jeito que existe a simpatia entre os indivíduos, pode existir também simpatia na coletividade. Então, essas características podem ser estendidas para uma coletividade de um povo, né? Então, esse povo tem características próprias. Isso explica as diferentes, né? Os diferentes tipos de povos, de comunidades, né? De cultura. Então, isso atrás. Ricardo, mas o meio influencia? Sim. Claro que o meio influencia. E como? Né? Claro que o meio influencia. Não é só um item, né? São vários, né? O meio também influencia. Mas, vira e mexe, nós temos alguém diferente no meio daquela sociedade. Muito diferente, né? Acima de qualquer situação. A gente tira, por exemplo, desculpe, vamos dar um exemplo. Gandhi, né? Ele era alguém está no meio de um povo onde ele tem pensamentos e direcionamentos totalmente diferentes daquela coletividade. Então, qual é a intenção? Missionário. Né? Muitas situações, espíritos missionários que reencarnam num ambiente totalmente avesso E eles permanecem com a sua conduta. Né? Gandhi ele enfrentou uma situação com um diálogo, com toda a calma, toda a sabedoria. Estou dando só um exemplo, existem milhares. É encantador o tema reencarnação, porque a gente está falando de infância, programa passado mas se encaixa também no tema. Sim, sim, com certeza. Abrange o tema reencarnação, que é encantador. O tema por completo. Se ele não fosse um espírito milenar, se ele não fosse um espírito que já conquistou essa maturidade de calmaria, essa maturidade de sabedoria, essa maturidade espiritual, como ele ia conseguir ir contra tudo e contra todos na parcimônia. Estava ali, sendo ele quem ele era. E a cada encarnação eu consigo guardar, conservar traços de cada nova existência? Como assim? Os traços da minha personalidade, do meu caráter, eu vou... se você quiser, né? Vai. Isso. Tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai levando. Isso. A cada encarnação nós vamos guardando, nós vamos acumulando, né? Nossos traços de caráter moral em cada existência, né? Em cada existência. Isso prova a nossa questão evolução. Vamos supor que, eu gosto dos exemplos, eu vim numa família moralizada, me conduzindo para o caminho do bem, mas eu estou sempre derrapando, né, naquela moral. E aí, de repente, eu desencarno. Quando eu estiver noutra família, eu vou lembrar disso. Porque, por mais que eu não tenha agido daquela forma, mas o que eu aprendi, o que me foi passado, está guardado. Eu ainda não tive maturidade para me conduzir na vida como meu pai, nessa encarnação, me ensinou e minha mãe. Mas eu já desencarnei, estou tendo outra oportunidade, eu já tenho aquele conhecimento. Aí, se eu estiver numa família moralizada, eu vou acessar aquele conteúdo que eu aprendi. Os traços de caráter já estão inseridos, né? Já estão inseridos. Eles vão ser... amadurecer para usá-los. Isso. Agora, uma questão interessante, né? E nas diferentes encarnações, a gente estava falando também em off sobre a questão dos traços físicos, né? Nas diferentes encarnações, o homem conserva os traços de caráter físico das existências anteriores? Não. Ainda bem para mim, viu? Não. A espiritualidade diz o seguinte, que o novo corpo nada tem a ver com o anterior, ainda bem. Às vezes vem mulher, às vezes homem, né? De acordo com a nossa necessidade. Porém, o espírito se reflete no corpo.
Ou seja, principalmente no rosto, os olhos são espelhos da alma. Pode trazer alguns traços como a forma de olhar, pois o corpo reflete o que está no espírito. Por isso que, né, dizem que a forma de olhar, a forma o olho é um reflexo da alma, né? Então, assim, a gente acaba refletindo um pouco do que nós somos, né? Um olhar mais caridoso, um olhar mais fraterno, um olhar mais próximo das pessoas, ou um olhar não tão gentil, um olhar frio, ou um olhar com maldade, né? Então a gente começa a fazer essas distinções. Então é isso. O tema hoje, semelhanças físicas e morais. Bem interessante, tem muita coisa a falar, mas é tão rápido que a gente acaba atropelando e falta alguma coisa. Não esqueçam, o nosso programa é para motivar todos que estão nos assistindo e a nós mesmos a buscar um estudo, um conhecimento. Aqui a gente foi do 207 a 217. Você pode abrir o livro, dar uma conferida, estudar mais. E pode também ir a uma casa espírita que tenha estudo, se você, né, se cadastrar aí num estudo. Isso, vocês podem procurar uma casa espírita mais próxima. Obreiros, né, da Vida Eterna, ou pode Emílio ser. Malé, mas procure a mais próxima. Que fique... O importante é estudar, né? Isso, o importante é estudar, uma casa que tenha responsabilidade, um estudo sério, né? Estudem para entender um pouquinho melhor da vida, né? Meus queridos amigos, muito obrigado mais um sábado pelos comentários, pelas curtidas. Não esqueçam, após a prece que Ricardo vai fazer, nós temos música boa, também temos na nossa playlist. Você pode botar para as crianças dormirem, para você dormir, para harmonizar o ambiente. Fiquem à vontade para usar as nossas músicas, para compartilhar e curtir também. Muito obrigada e até o próximo sábado. Ricardo? Já estou me harmonizando. Só temos a agradecer por mais um momento de atividade, de estudar, a oportunidade de estar próximo à espiritualidade amiga, de entender o melhor sobre a vida, de entender o melhor sobre nossas existências, que possamos estar sempre abertos ao trabalho, ao aprendizado, principalmente a servir o próximo. Que o dia de hoje seja sempre o melhor de nossas vidas. Que possamos viver um a um, que possamos catalogar de forma positiva pontos no nosso caráter, na nossa evolução moral. Entender que nós somos melhores que o próximo, que não somos únicos, mas somos seres, filhos de Deus, rumo à perfeição. Que assim seja. Eu ouvi dos médicos, não tenho muito tempo. Meu corpo cansou, mas minha alma não cansa. Vi o medo nos olhos de quem me quer bem, mas trago a calma de quem sabe de onde vem. Lembro do riso da infância no quintal, das mãos da minha mãe, do amor sem igual. Quando o meu tempo chegar, eu vou sorrir, com gratidão por ter podido existir. Se a saudade bater, olha pro céu, estarei numa estrela, dizendo: é tudo mais belo do lado de lá. Do lado de lá. Fiz amigos que viraram irmãos, amei com o peito aberto com as duas mãos. Não guardo rancor e só paz no olhar, e um amor imenso pra continuar. Quando sentir um vento doce a passar, sou eu dizendo: não vai precisar.
precisar chorar. Quando o meu tempo chegar, eu vou sorrir com gratidão por ter podido existir. Se a saudade bater, olhar pro céu, estarei numa estrela dizendo: é tudo mais belo do lado de lá. Oh, oh, oh. E se um dia a vida te fizer parar, fecha os olhos, eu vou te encontrar. Num sonho leve, no raio de sol, ainda serei teu abrigo.